Nós estamos voltando com o segundo bloco de Caminhos de Sucesso, hoje falando sobre gestão e resultados no esporte. Eu estou aqui com a minha convidada, Suzy Fleury. Suzy, você comentou 2 ou 3 vezes sobre os 7 elementos. Quais são esses 7 elementos e por que eles são importantes? Primeiro, os 7 elementos, a sua situação atual. Como é que está a sua vida hoje, né? O seu grau de satisfação com a sua vida pessoal, familiar, social, a vida profissional. Então, a gente vai tirar um retrato. Primeiro, é o momento que você se encontra, o seu momento emocional. Segundo, onde você quer chegar. A gente joga lá para frente. Como é que você quer ser ou o que você quer alcançar em 2023? Projetando os próximos 10 anos. Se ficar muito distante, nos próximos 5 anos. E aí você tendo esses 2 pontos, onde eu estou, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, montar uma estratégia. Porque em 5 anos você pode fazer uma outra faculdade, você pode mudar de profissão, você pode turbinar a sua carreira, a sua vida. E aí você, com a estratégia em cima de recursos e competências, você vai ter um guia que vai te orientar nas suas ações. Então, o primeiro atual, desejado é o segundo, a estratégia é o terceiro. Para a gente poder ir para ações estratégicas e inteligentes. Toda ação que muda o placar. É aqui que está a grande característica da mudança. As ações vão levar resultados, aprendizagens e melhorias. As melhorias, eu só estabeleço melhoria quando eu volto para a estratégia e faço ajustes. Faz uma avaliação. O ciclo da excelência. Nessa avaliação, os ajustes. Vamos dar um exemplo? Vamos. Vamos pegar a coisa mais simples do mundo, que é um assunto que muitas vezes é pauta na vida de pessoas. Se você está satisfeito com o seu peso atual, perfeito, né? Vamos colocar uma outra meta. Agora, se você não está satisfeito com o seu peso atual, qual é a sua meta? Para que você possa ter noção como é que está hoje, né? Tanto, e quanto você quer perder, ou com quantos pesos, qual o peso que você gostaria de ter, né? Num X espaço de tempo. Porque o que acontece? As pessoas querem perder 5, 10 quilos em 2 dias, isso não é possível. Mas em um ano isso é possível com a estratégia. Eu iniciei 2012 com 129 quilos. Olha que lindo. E terminei 2012, graças à doutora Ângela, obrigado pela deixa, tinha que agradecer a ela, com 98. Então, veja, aí você usou uma estratégia nutricional, de orientação. Então, assim, na realidade, a gente pode mudar a vida da gente. Quem quer que a gente quer. A gente pode ser quem a gente quer, mas desde que a gente estabeleça um prazo. Aí você vai com um plano de ação, no dia a dia, cada momento, cada agora, você faz escolhas e opções. Eu como uma fruta, eu como um chocolate. Né? Eu fico o tempo todo sentado ou vou para a esteira? Então, essas pequenas ações e escolhas do dia a dia levam a quê? Ao resultado esperado, que te aproxima do que você quer, ou um resultado não esperado. Qualquer que seja o resultado, te leva a aprendizagens, tira, né, alguma lição disso e te joga, porque a aprendizagem te leva para a melhoria. O que você pode voltar na tua estratégia e fazer algum ajuste? Hoje eu comi um chocolate, então eu vou para a esteira um pouquinho mais. Você vai gerenciando escolhas e decisões, mas quem vai mudar o placar da sua vida é o que você faz. Portanto... E como você faz. Portanto, se você continuar fazendo do jeito que você sempre fez, o teu placar será o mesmo. Então, tem que mudar o que faz. Tem que sair do 0 a 0, né? Tem que sair do que faz, Tem que fazer sair diferente. Do que faz, fazer diferente. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância do trabalho de Bill Campbell, sobre a importância do trabalho do coach. Você comentou um case para mim que eu gostaria que você comentasse para os meus seguidores também. Bom, a revista Fortune, há algum tempo atrás, elegeu 22 pessoas importantes no cenário do business para perguntar qual o conselho que você recebeu que foi mais importante. E chegaram ao Eric Schmidt, que é o presidente da Google. E o Eric Schmidt falou assim, eu recebi muitos conselhos, mas o que mais me marcou foi que eu deveria ter um coach.
E ele até comentou, puxa, quando me falaram que eu tinha que ter um coach, será que eu tenho algum problema? Eu já sou um CEO, né, respeitado, consagrado, consolidado. Eu falei, não é para isso. É para que você possa ver a vida de uma perspectiva diferente, porque o coach te ajuda a olhar sob ângulos que talvez você não tivesse a oportunidade na sua rotina do dia a dia. E ele falou que isso foi tão marcante, inclusive quem foi o coach eleito foi o Bill Campbell, que hoje se especializou no Vale dos Silícios. Ele fez trabalhos e faz parte, inclusive, da gestão do Google em função do trabalho que foi realizado. E tem até uma frase emblemática do Eric Schmidt, que é o presidente da Google, que diz assim, um coach realmente ajuda. Então, essa figura que tem um treinamento, nós fomos treinados para provocar reflexões e tomada de consciência e as pessoas se apropriarem mais da vida delas, das escolhas que elas fazem. Porque tem muita gente que pensa que o coach vai te dar o caminho para você realizar, te dando soluções. Não, esse é o consultor. O coach ele vai te provocar reflexão. E fazer, por exemplo, eu vinha para cá e eu recebi um telefonema de um atleta do Vasco da Gama, conhecido, que ele está aí num momento de decisão, porque ele tem uma proposta para ir para uma outra equipe. E ele estava em dúvida. Olha o furo de reportagem. Tenho que me segurar aqui agora. Então, na realidade, ele estava em dúvida. Então, jamais nós temos a melhor opção para ele, ou a melhor resposta, porque essa conta é dele. Qualquer que seja a decisão que ele tomar, ele vai ter que assumir essa decisão. Então, e ele tem muito mais informações dentro dele do que nós fomos capazes de vasculhar. Então, fizemos a técnica de vantagens e desvantagens, né? Riscos e oportunidades, o que de melhor pode acontecer com você com essa opção, o que de pior pode acontecer, qual será a condição mais específica que poderá acontecer, ou seja, mais provável. São técnicas que a gente vai usando para reflexão. E o que você está falando, dando exemplo desse atleta, eu vi muito acontecer na minha vida profissional, morando no exterior mais de 19 anos, com executivos que iam para o exterior para passar 3 anos, não aguentavam ficar 6 meses, exatamente porque não fizeram análise dos riscos, oportunidades implicações familiares. Porque a gente, quando toma uma decisão, a primeira ideia que se tem é que só nós é que vamos ter alguns... Não. Quando você toma uma decisão, você vai envolver pessoas diretamente. Você vai envolver a família, muitas vezes, no impacto maior ou menor, mas vai envolver filhos, família, ou amigos, ou você vai ter uma outra característica de vida. Você tinha uma vida, por exemplo, eu peguei um executivo que nos procurou para fazer um programa, são 10 sessões, né, que a gente implanta os 7 elementos, e a meta dele era ter um plus financeiro, né? Ele praticamente dobrar financeiramente a resposta financeira dele. E aí, quando a gente fez o trabalho, são 10 sessões, as 3 primeiras sessões em cima do número lá que estava sendo colocado como a meta, e aí as implicações dele poder fazer esse salto quântico. A alternativa que ele via era sair da empresa, porque ele não via como se manter nessa empresa e dobrar, né, o salário. E quando ele colocou no papel os valores definindo assim, a rotina de vida dele, ele mora numa cidade do interior, né, Salto, que é em São Paulo, ele leva a filha para a escola, ele volta, ele almoça em casa, ele fica com o convívio familiar, isso é muito importante. Quando ele viu que para fazer isso, ele precisava sair dessa cidade para Jundiaí, para Campinas, ele não teria mais essa qualidade que ele conquistou, que é muitas vezes a grande meta dos grandes executivos que a gente recebe, ele falou assim, peraí, não, eu tenho que mudar a estratégia, eu vou tentar negociar uma outra forma estratégica de poder fazer aqui dentro da minha própria empresa com o meu gestor, que é o presidente da empresa. E ele teve uma conversa, o gestor abriu para uma nova perspectiva e ele se manteve na empresa e dobrou o salário dele. Então, é uma questão de você montar e ver os valores, o que isso pode implicar e encontrar algumas alternativas. A mudança de filosofia na gestão das entidades esportivas. Eles, normalmente hoje, uma equipe de futebol, que é o nosso tema, perde 2 partidas, 3 partidas, troca-se o técnico. Empatou 3 partidas, troca-se o técnico. Isso é uma falha de gestão. Como mudar essa filosofia dentro do primeiro escalão do clube?
É fácil? Não é fácil? Não. Porque eu acho que isso hoje ainda é gerido com amadorismo. Não é fácil. Esse era um padrão geral que a gente via alguns anos atrás, que está mudando. Esse padrão já foi quebrado por algumas equipes que bancaram, por exemplo, o Tite. Né? O Tite já passou por uma situação de dificuldade grande, que bancaram o próprio treinador do Palmeiras e que hoje estão servindo de referência. Então, não vai resolver o problema com a mudança, muitas vezes, de treinador. Até se cria um novo problema, porque o mercado não é um mercado que tenha uma opção tão grande, né? No cardápio aí de profissionais preparados para esse nível. E eu acho que até entra um pouquinho numa questão das próprias profissões. O próprio técnico, mesmo ele estando desempregado e o outro está passando por problema, ele quase que se coloca na mídia para se oferecer para ocupar um cargo. Não existe um respeito por aquele que ainda está trabalhando, o outro já está se oferecendo. Um caso que vai totalmente contra a corrente é o Muricy. O Muricy, ele não aceita falar com ninguém se tem um técnico trabalhando numa equipe. E isso deveria ser com todos. Mas isso é papo para um outro programa. Né? Como a gente pode aplicar todas as recomendações de Campbell, que é a sumidade, que é como coach, para uma equipe eu não quero falar equipe de futebol, mas uma entidade esportiva que está voltada para o futebol. A base são os princípios de liderança, gestão e mudança. Então, não se pode fazer um programa de troca de técnico pensando só nos resultados no aqui e agora. Porque se você enxerga o clube dentro de um projeto, né, um projeto mais a médio e longo prazo, as decisões devem ser tomadas, orientadas por uma visão de futuro, quem nós queremos ser, né? Olha, eu fiz uma tese de mestrado em cima das faltas e condutas antidesportivas, que são cartões amarelos e vermelhos. Então foi de um período de 94 a 2001, 93 a 2001. E, pasme, quando eu fui avaliar todos os finais de competições do Campeonato Brasileiro, para poder mapear as faltas e condutas antidesportivas, eu não encontrei em 10 anos nenhuma final com o São Paulo Futebol Clube. E é difícil de você acreditar nisso, porque eu mesma fiquei duvidando do que eu tinha apurado ali, de deixa eu ver se eu estou com os... E o São Paulo ficou 10 anos, né, pelo menos durante o período que eu estudei, sem ir para uma final de Campeonato Brasileiro. E eles viram algumas questões que precisavam ser reformuladas, fizeram um projeto e estão aí como uma grande equipe, uma grande referência. Então, por que então, em alguns momentos, essas equipes caem num declínio tão grande como caíram hoje e a gente vê essa interferência de ambientes externos dentro da gestão do clube, como as próprias torcidas, organizadas ou não? Então você já está matando a charada para começo de conversa. Primeiro, o resultado não é apenas um fator, é o técnico, é a gestão, não, é a soma de todos os fatores de uma forma interdependente. Então, primeira coisa é cuidar com esse e se apropriar do que pode ser gerenciado. Então, tem fatores realmente, a torcida, o clube tem que ter uma responsabilidade, até porque há uma necessidade de preservar a integridade de seu patrimônio, exatamente, integridade das pessoas, integridade de uma marca que está lá sendo representada, está aparecendo na televisão numa briga, né? E é responsabilidade. E muitas vezes eu não vejo a responsabilidade ser assumida em determinados fatores. Por exemplo, o técnico hoje que não assumir a responsabilidade junto com o presidente de coibir as faltas e condutas antidesportivas está dando um tiro no pé. Por quê? Segundo os estudos que eu fiz, faltas, tudo bem, a gente ainda tem condições porque está ainda dentro das regras do jogo, mas cartões amarelos e cartões vermelhos, se você pegar a história do São Paulo nesses últimos anos, São Paulo está perdendo para o São Paulo Futebol Clube. Por quê? Se você for fazer um mapeamento de quantos cartões vermelhos que tirou alguns atletas que eram fundamentais para aquelas finais de competição, é ali que está morando o perigo, da parte que cabe. Agora, claro, tem a qualidade dos adversários. E aí é verificar também se isso não é provocado para não participar da final ou se isso é provocado por uma situação de estresse ou mesmo pela idade mais avançada e já não conseguir ser um atleta de explosão como era no passado.
Pode não ser competente, mas um atleta ele não joga contra ele assim, eu vou boicotar as finais para não estar junto. Não. Ele pode boicotar um jogo fora, que não tenha tanta importância, no meio da competição, no começo, mas os atletas são muito competitivos. É na final que eles aparecem, na final que eles vão lutar por um bicho, por uma premiação, um bicho melhor, uma premiação. Então, há muitos interesses. Porém, muitas vezes não. É nesses momentos de finais que você vai jogar com o teu emocional. O emocional vai mandar. Nesse último trecho do nosso programa hoje, eu gostaria de pegar 2 paralelos. Primeiro, Corinthians foi para a segunda divisão. Em 2007 tomou-se uma decisão. Começou-se um trabalho feito pelo André Sanches. Hoje a gente vê o valor dessa marca que está acima de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E já com um reconhecimento internacional muito grande. Mas não consegue ir além. Não consegue ir além porque ele não tem como conseguir visibilidade no exterior mais do que devia, do que poderia. Isso em função da gestão da entidade maior do esporte. Palmeiras agora está começando a seguir o mesmo caminho com o Brunoro e com o Nobre. Também traçando o mesmo perfil e seguindo, não copiando, mas seguindo uma estrutura parecida. Em que momento que essas 2 equipes, embora rivais dentro do campo, podem ser tão semelhantes no sistema de gestão, sem que as torcidas afetem todo esse crescimento e ponham a perder milhões e milhões e milhões de investimento? Como trabalhar o gestor para não alimentar essas torcidas com o seu efeito destrutivo? A base, todas as vezes que você for responder uma pergunta que começa com como, você vai ter que levantar o planejamento estratégico. Eu estava te provocando. Quem, o que nós queremos? Quem que vai estar envolvido nesse processo? O como nós vamos fazer para poder coibir ou poder ter um controle maior sobre as praças desportivas em relação a torcidas e outras questões que possam estar. Como, quando, onde nós vamos fazer? Então, nós vamos montar um planejamento estratégico com todas as questões que são envolvidas. Eu acredito que em termos de planejamento do clube ou de algumas ações que possam levar a marca Corinthians a um patamar diferenciado, foram tomadas de uma forma muito efetiva, porque os resultados ocorreram com decisões muito arriscadas, como mudando padrões de trazer, por exemplo, atletas como o Ronaldo Fenômeno, para compor uma equipe onde as pessoas já duvidavam que ele poderia dar a sua contribuição, e deu, e foi muito bem aceita. Inclusive, a gente pode incluir nessa nossa conversa o Santos Futebol Clube, que manteve o Neymar durante um período maior. Durante um grande período, exatamente. Isso é planejamento estratégico, é uma visão de futuro, é definir, aprendendo com o passado o que funcionou, o que não funcionou, que a gente não pode, não deveria mais estar repetindo, se comprometendo com o processo e não com o momento. O que acontece ainda é que as pessoas se envolvem emocionalmente com as decisões em relação ao momento. Não gostei daquele comportamento do treinador, vamos trocar o treinador. Isso não é uma decisão de um gestor. É uma decisão que implica num custo para o programa que está sendo estabelecido, para o projeto que está sendo estabelecido. Então, veja quantas lições e emoções o esporte pode nos oferecer, né? Tanto na vida profissional, na vida pessoal, como para as grandes empresas no seu mundo corporativo. Suzy, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu adoraria ficar aqui mais 2 horas conversando com você, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os executivos do esporte e para os executivos também no mundo corporativo que segue o meu programa, sobre o que fazer para poder levar as suas equipes de alta performance ao sucesso desejado. Compreendam como funciona o ser humano. O ser humano é a grande mola propulsora de tudo isso. Então, não basta apenas ter o planejamento estratégico, tem que ter um conhecimento da inteligência, de como você potencializar, provocar o ser humano para que ele tenha a motivação suficiente. A motivação é dele, é o motivo para ele estar engajado naquilo, para que ele possa buscar o melhor dele. E isso é aprender como o cérebro funciona,
como as emoções muitas vezes ficam refém, nossos estados emocionais, muitas vezes é refém da forma da gente pensar, não dos fatores que nos acontecem do lado de fora, né, externos. São formas de pensar que levam a emoções, e esse conhecimento hoje está disponível, não é só do psicólogo. A gente tem as pesquisas que nos oferecem todo esse material de fundamentação que faz nos posicionar um pouco melhor diante de seres humanos no plano individual, que já é um grande desafio, e o maior de todos, no plano fazer com que todos trabalhem numa mesma direção. Suzy, eu fiquei muito feliz de poder ter você aqui na abertura dessa série de programas voltados à gestão do esporte, no meu programa Caminhos de Sucesso. E já fico de antemão convidado a participar de outros programas também, falando um pouco mais das suas atividades, da academia. Qual que é o seu site? Se alguém quiser saber mais sobre a Suzy, ver os seus trabalhos, o que você faz, contratar a Suzy Fleury. Qual é o seu site? Deixa aqui. Olha, nós temos academiaemocional.com.br ou suzyfleury.com.br, inclusive com alguns artigos que falam um pouco do jogo dos negócios, que a gente distribui um pouco mais as informações de como esses negócios estão dentro de um jogo muito intenso e de muita alta competitividade. Já fica aí um tema para o próximo programa nosso, trazendo a Suzy aqui, falando sobre o jogo dos negócios. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, Suzy, mais uma vez pela presença. Eu espero vocês no nosso próximo programa Caminhos de Sucesso, falando sobre gestão e resultados no esporte.